Olá, boa noite. Mais uma vez falando sobre o tema constelação familiar. E desta vez nós vamos trazer um foco sobre saúde e constelação familiar. Como a constelação ela pode levar ao processo de cura do adoecimento, quando esse processo já se instalou no corpo. Então, na verdade, a doença em nosso corpo encontra-se no fim de uma cadeia, ou seja, aonde de fato começa a nossa doença? Na nossa alma. E por que começa na nossa alma? Porque na alma está os nossos maiores vínculos, o nosso vínculo com a nossa família, a qual pertencemos. E quando existe um rompimento, quando o amor foi de alguma forma rompido, a alma não suporta mais e isso chega até o corpo, né? Então, o que é que acontece? O vínculo para o ser humano é a sua maior necessidade. É uma necessidade, inclusive, elementar, vital. Nós precisamos estar cientes de que estamos vinculados a alguém, a alguma coisa, a alguma família, a nossa família. E o que é que Bert Hellinger nos diz? Nos diz que quando existe esse rompimento desse vínculo, a alma ela se desloca, ela fica meio que andando o corpo e a alma aqui em cima. Então o certo é para andar assim. Eles precisam andar em sintonia, corpo e alma. E quando há esse rompimento, há um deslocamento do corpo e da alma. E qual é o processo? Onde é que está o processo que vai levar a essa cura? E um processo mais amplo, um processo do espírito, do próprio amor do espírito. Porque o amor do espírito é esse movimento do espírito que ama a todos, que cura a todos, que chegará essa cura no nosso corpo. Mas nós temos que ter dois grandes movimentos. Quais são? O movimento da cura do corpo, de quando diagnosticada uma doença, você ir lá e procurar um especialista. Para além disso, você também tem que ir tratar a tua alma, buscar no mais profundo do teu ser o que te leva àquela determinada doença, o que aquela doença está relacionado com esse amor que adoeceu, né? Então, a gente pode dar um exemplo disso, uma constelação que eu fiz, e que a moça chegou para mim, ela disse assim: Elisângela, o meu tema, o foco da minha constelação, é porque eu me saboto para procurar um médico. Eu sei que eu tenho um problema de saúde, eu tenho 3 nódulos no corpo, e tenho um problema de saúde e não vou ao médico, simplesmente eu não procuro. Então eu marco, ligo para o médico, marco, mas chego lá e não vou. Então a gente começou a constelar. Eu pedi para ela botar primeiro uma carta com os bonequinhos representando ela e uma carta representando essa sabotagem. A sabotagem de não procurar o médico para essa cura corporal, né? Então, mas o primeiro movimento dela foi procurar a constelação, porque ela sabia que tinha algo na alma dela que impedia esse movimento prático de procurar um médico, um especialista para aquela determinada situação. E quando a gente começou a constelar, ela colocou os pais dela, houve uma honra do pai, da mãe. A bonequinha que representava a mãe dela ficou muito retelinha com ela. E também quando eu pedi para ela se colocar no lugar de filha, houve um espaço entre a mãe dela e ela, e eu perguntei, aqui nesse espaço, sua mãe já abortou? Ela disse sim, já abortou. E era um aborto que veio antes dela. Então, abortos que vêm antes da gente, a gente tem uma dor, a nossa alma cria uma dor muito grande diante dessa criança. Então, esse primeiro diálogo eu fiz dela com esse irmão que não veio, né, que não pôde vir. Dizendo assim, eu sinto muito, meu irmão, por você não estar entre nós. Eu farei da minha vida algo de muita alegria e com muita saúde em tua homenagem. Então, quando eu pedi para que ela saísse do espaço dela de filha
do papel de filha, do primeiro sistema, para o sistema para vir casar, ela foi se colocando com o primeiro marido e eu falei assim, coloque seus filhos. Quantos filhos você tem? Ela disse, eu tenho 2. E ela colocou 2 filhos, só que ela colocou os filhos dela numa distância enorme. Então ela ficou o esposo, companheiro dela, ela e os 2 filhos aqui. Uma distância que em média dava 4 bonequinhos, 4 cartas de bonequinhos. E houve aquele silêncio, eu perguntei qual a sua sensação de olhar para essa imagem agora, né? O que é que toca na tua alma? E ela falou assim para mim, não, para mim tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu falei assim, e o que é que você sente com essa distância toda dos teus filhos diante de você? Ela disse, um certo incômodo. Aí eu falei assim, você já abortou? Ela disse, sim. Eu falei, quantos? Ela falou, 3. Eu disse, então pegue 3 crianças abortadas e coloque aqui. Então ela colocou 3, mas ainda ficou uma carta de um aborto. E aquilo me chamava a atenção. Minha percepção não saía, meu olhar não saía daquele quarto espaço. E eu fiz ela falar com o primeiro aborto, sinto muito, filho, por você não estar aqui comigo, a mamãe te ama, né? Farei da minha vida algo de muita alegria, em tua homenagem, tal. E aí, depois do terceiro aborto, eu pedi para ela vir para aqui para frente. E eu falei assim, você quer aproximar um pouco mais o seu filho para os outros irmãos, já que você tem 5 filhos? E ela disse, não, deixa lá, tá tudo bem. Então fui fazer um diálogo, nesse momento fui fazer um diálogo dela com o ex-esposo. E aquela imagem do quarto lugar de filho também não me saiu da cabeça, né? Foi quando eu falei para ela, você teve 3 ou 4 abortos. Ela baixou a cabeça e começou a chorar. Foi um choro muito profundo, porque ela disse sim. Foram 4, na verdade, né? E eu coloquei mais um bonequinho representando o quarto filho dela. E ela falou assim, Elisângela, na verdade eu não tenho 4 nódulos, não tenho 3 nódulos no corpo, eu tenho 4 nódulos no corpo. E os 4 nódulos representavam os 4 abortos que ela teve. Porque existe uma frase na alma de uma mãe que aborta, que diz assim, eu sigo você. Então, na verdade, esse corpo se enchia com 4 nódulos para cada um representar esse filho que desses abortos, né? Esses filhos desses abortos. Então, quando a alma sente a dor dessa separação, né? De não ter conseguido dar luz a 4 crianças, porque por algum momento na vida ela precisou fazer esse aborto, então cognitivamente ela diz, não é o meu momento. Né? Mas a alma, há uma ruptura desse amor, há uma separação. Então a alma também, para poder incluir essas crianças, ela também diz essa frase, eu sigo vocês. E quando eu fiz ela pronunciar essa frase, ela chorou bastante, porque a vontade que ela me disse que tinha de fato no emocional e na alma era de seguir aquelas crianças mortas. E era por isso que o corpo adoecia. Então, como eu disse no início do vídeo, né? A doença é o estágio final que chega até o nosso corpo. Nossa verdadeira doença começa na alma. E é a partir de um vínculo que foi rompido, de uma separação, da dor de um amor rompido. Quando a gente descobre essa dor desse amor rompido, mesmo a doença já tendo se instalado no corpo, a gente pode fazer uma cura através de uma religação desse amor, né?
ou simplesmente em algum outro caso, que uma vez eu abri também uma constelação de uma pessoa que estava em estado terminal, com câncer, e não foi possível também a cura do corpo, mas foi possível a cura da alma, da ligação, do religamento do amor que tinha sido rompido. E essa pessoa pôde partir em paz. Né? E quem é? Quem é que nos dá toda essa cura? Quem é que nos dá toda essa ligação desse amor novamente? É o Espírito, é o Deus maior, é o amor democrático, é algo que está além da nossa alma e que vem e nos cura. Então Beck nos fala que o amor que adoece na nossa alma é também o mesmo amor que leva a doença para o corpo. Porque a teoria da constelação, ela é a teoria do amor. Ou a gente está em dois extremos, na falta de um amor ou no excesso de amor. E onde é que a gente encontra um ponto de equilíbrio? No amor, no amor que cura. Então, quando a gente tem um processo de adoecimento do corpo, é porque o amor que envolve a nossa alma foi rompido de alguma forma. Então é esse amor divino, é esse amor do Espírito, né, que vem e cura. Então hoje eu falei um pouquinho sobre saúde e constelação familiar. Mas também eu fiz esse vídeo para convidar você para agora, quarta que vem, dia 13 de julho, no auditório do Hospital da Unimed, terá uma palestra minha sobre saúde e constelação familiar. É uma parceria com a AME, Associação dos Médicos Espíritas. Eu aguardo você lá para a gente fazer um debate e a gente conversar um pouco mais sobre saúde e constelação familiar. Sim, e também vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, curta os meus vídeos e até a próxima. Gratidão.